Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Nessa nossa saga vamos falar sobre diversas coisas, entre elas curiosidades, notícias, tecnologias. Hoje nesse megacast estamos aqui com essas pessoas incríveis, Isabelle, Railane, Larissa, Marcos, Gabriel, Clara e Natália, e eu, Kelvin. O tema de hoje é um tema muito comum na nossa vida e no nosso dia a dia, não só no nosso, mas de toda a população. Vamos falar sobre os computadores. Hoje em dia a informação circula numa velocidade incrível que nem dá para imaginar. A gente não consegue acompanhar tantas notícias e chuvas de informações. Agora, já pensou, você que mora em outro país e precisa falar com seus pais? Hoje você pode simplesmente mandar uma mensagem, não é isso? Agora imagine uma época que não existiam essas tecnologias. A dificuldade, tanto de acesso à informação como a própria comunicação. Mandar cartas era uma das únicas opções. Às vezes nem chegavam, e quando chegavam era tarde demais. Essa evolução é de grande importância para todos nós, para a humanidade, mas temos que nos atentar e buscar consumir conteúdos que agreguem na nossa vida. Não vamos ser uma sociedade que na era da informação somos pessoas desinformadas. A história dos computadores não vem de agora, mas sim de muito tempo atrás. Uma das perguntas que separamos no Instagram foram: podem nos falar alguns fatos históricos sobre os computadores? E quem vai falar isso para a gente é a Isabelle. Entre as muitas invenções e os momentos importantes da história, a tecnologia da informação se mostrou um fator primordial para a evolução do mundo, uma vez que ela está sempre ligada à estrutura física de transmissão, armazenamento e recepção de informações e uso público para a informação. As primeiras experiências com a eletricidade foram feitas ainda na Grécia Antiga, pelo filósofo Tales de Mileto, um homem, obviamente, à frente de sua época. No entanto, essas descobertas só se estabeleceram séculos depois, com a publicação do Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo, que foi responsável por uma série de inovações no âmbito da tecnologia. Vale ressaltar, diante do exposto, a velocidade que essas inovações vêm ocorrendo ao longo dos séculos, parecendo que quanto mais avançadas são elas, mais rápidas acontecem. Esse fato fica evidente ao observarmos que do primeiro indício de tecnologia até ela se estabelecer, houve um intervalo de séculos, e atualmente estamos frente a uma era de inteligência artificial, que vem evoluindo cada vez mais rápido, que fica até difícil pensar onde esses avanços chegarão. Entre as importantes descobertas e suas contribuições, a prensa para impressão tipográfica desenvolvida por Johann Gutenberg iniciou um processo em cadeia de publicação de conhecimento, inicialmente por meio da impressão de livros, depois de jornais. A invenção de Gutenberg pode ser considerada uma das mais importantes da tecnologia da informação. Em 1830, a construção do primeiro aparelho telegráfico registrador de apenas um fio também estabeleceu os princípios do código de pontos, traços e intervalos, de acordo com a presença ou ausência de impulsos elétricos. O invento, patenteado em 1837, simplificava a operação dos modelos anteriores, por sua eficiência, o que permitiu a popularização do uso. Já em 1879, deve-se ao cientista e inventor Thomas Edison a invenção da lâmpada elétrica e a produção e distribuição de energia. Além disso, a invenção de um sistema de raios catodônicos em 1906 possibilitou o desenvolvimento do sistema funcional de televisão. A era do sistema mecânico de televisão com tubo de lâmpada quino é a fase posterior, a de 1935. Pode ser considerada a primeira geração da TV. Nessa perspectiva, é notório como a tecnologia da informação sempre esteve ligada à história e à sociedade, mobilizando transformações sociais, econômicas e políticas. Por exemplo, durante a Guerra Fria e as duas grandes guerras, no avanço da medicina, física, engenharia e nas políticas de inclusão social. Um fato marcante quanto a isso foi quando o escocês Alexander Graham Bell levou para os Estados Unidos um método de seu pai, que tinha desenvolvido a instrução de surdos e mudos. Durante muitos anos, o cientista dedicou-se a pesquisar a transmissão de sons por meio de eletricidade e desenvolveu vários aparatos técnicos, entre os quais o telefone, patenteado em 1876. Isso aí. E só para complementar aqui um pouco a fala da Isabela, eu vou falar um pouco dos transistores. Eles foram um passo gigantesco aí na evolução dos computadores, que eles permitiram os computadores serem minúsculos como eles são hoje. Por exemplo, com o celular, que cabe na palma da nossa mão e tem todo o conhecimento da humanidade reunido nele. Quando a gente vai entender
como funciona para um computador representar uma imagem, um texto, um número, etc. na nossa tela. Eles leem um código binário. Um código binário que pode ser bit 0 ou 1. O transistor serve para regular isso. Quando o transistor recebe a carga alta, ele vai representar o bit 0. Mas quando ele recebe uma carga baixa, ele regula, uma carga baixa, ele vai receber o bit 1. E com isso, como tem vários transistores aí no chip, por exemplo, hoje em dia tem bilhões em um computador só, ele faz linhas de códigos e representa na imagem. Antes de existirem esses transistores, que hoje em dia são minúsculos, tem até de 10 átomos, por exemplo, muito pequenos, esse processo era feito por válvulas. E por isso que tem esses computadores gigantescos, esses computadores gigantescos que compriam uma sala inteira e tinha que ser transportado por caminhões. A invenção do transistor conseguiu minimizar o tamanho do computador e também deixar mais acessível para o público, A primeira geração de computadores surgiu entre os anos 1951 a 1959. Nessa geração, os computadores funcionavam por meio de circuitos e válvulas, sendo que eram de uso restrito, imensos e consumirem muita energia. Um exemplo é o ENIAC, que consumia cerca de 200 kW e possuía 19.000 válvulas. Normalmente, depois de algum tempo de uso, essas mesmas válvulas quebravam e tinham processamento lento. Nesta geração, os computadores calculavam com uma velocidade de milésimos de segundos e eram programados em linguagem de máquinas. A segunda geração ela aconteceu no ano de 1959 ao ano de 1965. Ela foi uma das primeiras mudanças nos computadores. Ela trouxe consigo o desenvolvimento do conceito de unidade central de procedimento, que ficou mais conhecido como CPU, a memória, o armazenamento em disco. Houve alterações na válvulas pelos transitores. E outra mudança importante foi a linguagem de máquinas para a linguagem assembly. Sem contar que com essas mudanças, os transitores consumiam menos energia, geravam menos calor e eram mais rápidos e confiáveis. Isso sempre buscando melhorar mais esse mundo da tecnologia e tal. E diferente da primeira geração, como citou a Railane, o tamanho era menor e se tornava mais rápido. O IBM 7030 ele foi o primeiro supercomputador lançado na segunda geração. Ele foi desenvolvido pela IBM, ele era utilizado por grandes companhias e ele custava mais ou menos em torno de 13 milhões de dólares na época. Essa máquina ela executava cálculos muito rápidos e ainda permitia muitas operações por segundos. A segunda geração foi um momento muito marcante, assim como a terceira, onde o Marcos vai falar agora. Olá, eu sou o Marcos Antônio Souza da Silva. A terceira geração ficou marcada por conta da invenção do circuito integrado, que também ficou conhecido como microchip. O microchip foi criado pela empresa da Intel e teve grande destaque entre os computadores, principalmente na época que os computadores que existiam eram da primeira e da segunda geração, que era, apesar de ter sido grande surpresa na época, já que não existia nada do tipo, ficou bastante para trás com a criação da terceira geração, né? A terceira geração veio com grandes mudanças, grandes diferenciais. O computador tinha maior potencial, ele trabalhava mais e gastava menos energia. Ele teve grandes mudanças no sistema, na parte da programação, ele rodava os programas mais rápido. Essa parte de lentidão agora não era mais tanto com ele como era com os outros. Ele tinha a memória dele era melhor do que o da primeira e segunda geração, já que ele guardava mais coisas na sua memória e não esquecia tanto as coisas como a primeira e a segunda geração, justamente por causa do microchip.
Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Gabriel. Ele vai falar da quarta geração dos computadores. A quarta geração de computadores teve início em 1971, quando a Intel lançou o primeiro microprocessador, o Intel 4004, por conta da demanda de uma empresa japonesa que buscava um circuito integrado especial. Esse microprocessador também foi o primeiro a ser comercializado. Com o avanço do projeto da miniaturização, os processadores foram ficando menores e com maior processamento. Por exemplo, o LSI, que surgiu nessa época, tinha 1000 transitores por chip, e também o VLSI, que tinha 100.000 transitores por chip. Esses novos circuitos foram chamados de microprocessadores. E por conta dos microprocessadores surgiram os microcomputadores. Os computadores também diminuíram de tamanho com o uso desses chips, passaram a ser chamados de microcomputadores. O primeiro microcomputador lançado foi o Altair 8800, que utilizava o microprocessador 8080 da Intel, que era uma evolução do Intel 8008. Com o avanço da tecnologia e com o uso dos microcomputadores, os preços dos computadores caíram e muitas pessoas começaram a ter acesso a eles de verdade, né? As pessoas que ali classe média e classe alta. Mas a interface para o usuário precisava ser menos complexa, por isso começaram a surgir os sistemas operacionais, que você já sabe, né? São o Windows, mas isso aí veio depois. O primeiro sistema operacional foram que executavam monotarefas e de monousuário, que é isso? Monotarefa, que executava uma tarefa por vez, e monousuário, que só suportava um usuário por vez. Depois surgiram os monousuários e multitarefas, que continuava sendo o monousuário, que era só um usuário, só que executava multitarefas mais do que uma tarefa, né? E por último vieram os multiusuários, que permitiriam que vários usuários utilizem simultaneamente os recursos do computador e fizessem mais do que uma tarefa. O primeiro dessa categoria foi o Unix, o Linux e o Windows NT. Bom, a quinta geração, que também é conhecida como geração Y, ela teve início em 1991 e ela persiste até os dias atuais. Ela está sendo marcada por computadores muito mais versáteis que utilizam processadores com milhões de transitores, além da enorme capacidade de armazenamento e de memória que eles têm. A gente está na era digital, onde a inteligência artificial está avançando cada vez mais, chegando a desafiar até mesmo nós seres humanos. A gente parar para pensar que tudo isso começou com um simples objeto há muito tempo atrás, como um ábaco, né? Hoje a gente pode, além de resolver cálculos impressionantes, algoritmos impressionantes, utilizando esses dispositivos, fazendo eles resolverem para nós, a gente pode se comunicar com qualquer pessoa do mundo. A gente pode comprar algo de outro país. A gente, sem sair do nosso, a gente pode resolver diversos problemas sem sair de casa. E isso só vai avançar cada vez mais, só vai melhorar cada vez mais, porque cada dia que passa, a tecnologia só avança, ela só se desenvolve mais e mais e mais e mais e mais. A tecnologia artificial cresce, a inteligência artificial cresce cada vez mais. E isso é surpreendente. As máquinas, elas conseguem resolver hoje problemas que os seres humanos, que nós seres humanos demoraríamos muito tempo para resolver. E elas facilitam muito a nossa vida, de todas as formas, elas facilitam em tudo, no estudo, né, na saúde, em tudo. E também nos proporcionam muitas oportunidades. É isso, agora a Natália, ela vai falar um pouco sobre as atualidades e curiosidades
dos computadores? No futuro dos computadores, as tecnologias que hoje parecem ultrapassadas, um dia já foram novidade, um avanço, assim como um dia também será antiguidade se compararmos aos novos dispositivos, novos aparelhos que hoje são símbolos de evolução do futuro. Se fecharmos os olhos e pensarmos no futuro como veículos, computadores, smartphones, imagina eles com telas que aparecem no ar ou um óculos de realidade aumentada que te leva a um mundo totalmente virtual. Então esse foi o nosso podcast de hoje, uma chuva de conhecimentos, muito aprendizado. Aprendemos sobre todas as gerações dos computadores, desde o ábaco até o PC Gamer, a inteligência artificial, como também os transistores. Foi uma ótima experiência, agradeço a todos vocês que participaram e a todos que assistiram até o final. Fiquem ligados para o próximo capítulo. Valeu!